Desde pequeno, sempre passei os finais de semana no sítio da minha família. Era um lugar isolado, afastado da cidade, onde o silêncio só era interrompido pelo canto dos pássaros durante o dia e pelo coachar dos sapos à noite. O sítio ficava cercado por uma densa floresta com árvores tão altas que seus galhos pareciam se entrelaçar, formando um teto natural que filtrava a luz do sol. Não muito longe da casa principal, havia um lago de águas escuras e tranquilas, que em noites sem vento refletia o luar com uma nitidez assustadora, como se fosse um espelho prateado cravado no meio da natureza. Cresci ouvindo histórias estranhas sobre a região, contadas por moradores antigos e trabalhadores da propriedade. Falavam de luzes misteriosas cortando o céu em noites sem nuvens, como se fossem estrelas cadentes que se moviam devagar demais. Comentavam sobre sombras furtivas que pareciam se esgueirar entre as árvores, sempre à espreita, observando de longe. Havia também relatos de animais que desapareciam sem deixar rastros, cães, galinhas, até mesmo bois que sumiam sem qualquer sinal de luta ou pegadas indicando para onde poderiam ter ido. Por muito tempo, tratei essas histórias como nada mais do que exageros ou superstições locais. Talvez fruto da imaginação de quem vivia há anos naquele isolamento, cercado por sombras e silêncio. Nunca levei nada disso a sério, pelo menos até aquela noite. Foi num sábado qualquer, um dia como outro qualquer, sem nada de especial. Eu tinha decidido passar o fim de semana sozinho no sítio, algo que já fiz várias vezes sem qualquer receio. Gostava da tranquilidade daquele lugar, longe do barulho da cidade, onde o tempo parecia se mover mais devagar. A casa era simples, de madeira antiga, com janelas grandes que davam vista para a floresta. O cheiro de terra úmida misturava-se com o aroma das folhas secas espalhadas pelo chão, criando um ambiente ao mesmo tempo familiar e misterioso. O dia transcorreu sem grandes acontecimentos. Caminhei um pouco pelo terreno, colhi algumas frutas do pomar e passei um tempo sentado na varanda apenas ouvindo os sons da natureza ao meu redor. O sol se pôs lentamente atrás das árvores, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras. À medida que a noite caía, a temperatura baixava, trazendo consigo aquela sensação típica das madrugadas no campo. Foi então que resolvi sair para olhar as estrelas. Sempre admirei o céu do sítio, livre da poluição luminosa da cidade. Era uma imensidão pontilhada de luzes brilhantes, algumas piscando vagamente, outras fixas como pequenos diamantes cravados na escuridão infinita. O silêncio era absoluto, quase pesado, interrompido apenas pelo coachar ritmado dos sapos no lago e, de tempos em tempos, pelo uivo distante de um lobo. Mas então algo mudou. No início foi apenas uma sensação, um arrepio leve subindo pela nuca. O ar pareceu vibrar de maneira sutil, quase imperceptível, como se a própria noite prendesse a respiração. Logo depois, ouvi um zunido, baixo e contínuo, cortando o silêncio. Não era o som do vento entre as árvores, nem o canto de algum inseto. Era algo diferente, algo que não pertencia àquele lugar. Levantei os olhos para o horizonte e vi uma luz. Pequena no início, um ponto solitário no meio da escuridão. Mas, à medida que os segundos passavam, ela crescia. Primeiro devagar, depois mais rápido, pulsando levemente como se estivesse viva. Meu coração acelerou. Algo estava se aproximando. Aquela luz não piscava como um avião. Não seguia uma trajetória reta ou previsível. Ela pairava no ar por alguns instantes. Depois se movia em ângulos impossíveis, deslizando de um lado para o outro de uma forma que desafiava qualquer explicação lógica. Não havia som de motor, nem o rastro intermitente que aviões costumam deixar no céu. Tentei encontrar uma explicação racional. Talvez fosse um satélite refletindo a luz do sol, ou um drone de algum fazendeiro da região explorando os arredores. Mas nenhuma dessas hipóteses fazia sentido. A luz estava perto demais para ser um satélite e rápida demais para um drone comum. Além disso, não tremulava como algo controlado remotamente. Ela se movia com precisão, como se tivesse consciência.
Então, sem aviso, a floresta ao meu redor se iluminou em um tom esverdeado. As sombras das árvores cresceram e se distorceram, projetadas no chão de maneira antinatural, como se um holofote gigante tivesse surgido do nada. O brilho pulsava levemente, banhando tudo ao redor em uma tonalidade irreal, fria, quase líquida. O lago refletiu aquela luz estranha, e por um momento sua superfície pareceu brilhar de dentro para fora. O zunido que antes era apenas um incômodo distante, agora se intensificava. Crescia em volume, mas de uma forma estranha. Não apenas no ar, mas dentro de mim. Sentia a vibração reverberando no fundo da minha cabeça, como se o som estivesse se infiltrando nos meus ossos, ressoando dentro do meu próprio corpo. Minha respiração ficou irregular. Meu instinto gritava para eu correr, me esconder, fazer qualquer coisa para me afastar dali. Mas eu estava paralisado. Algo estava acontecendo. Algo que ia além de tudo o que eu já tinha experimentado. E então, a luz se moveu novamente. Eu recuei para dentro da casa, fechando a porta com pressa e trancando-a logo em seguida. Meu coração batia descompassado e minhas mãos tremiam enquanto procurava às cegas pela lanterna que sempre deixava sobre a mesa. Meus pensamentos corriam em círculos, tentando desesperadamente encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Devia ser um fenômeno natural, algum tipo raro de aurora boreal ou descarga elétrica atmosférica. Talvez um drone militar testando novas tecnologias. Qualquer coisa, menos aquilo que minha mente mais temia. Respirei fundo e liguei a lanterna. O feixe amarelado cortou a escuridão, iluminando os móveis de madeira e as paredes rústicas da casa. O ambiente era o mesmo de sempre, familiar e seguro. Tentei me convencer de que tudo estava sob controle. Mas então, as luzes da casa piscaram. 1, 2 vezes. O brilho oscilou por alguns segundos e então apagou-se completamente. O gerador parou. O som grave e constante do motor, que eu sempre escutava ao fundo sem prestar atenção, sumiu de repente. O silêncio que veio depois era sufocante. Um silêncio denso, absoluto, que parecia engolir até mesmo os sons naturais da floresta. Fiquei imóvel por um instante, segurando a lanterna com força, meus olhos varrendo a escuridão ao redor. Mas antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, um novo som se fez presente. Passos, vindo do lado de fora, lentos, calculados, mas algo neles estava errado. Não eram passos humanos, eram leves demais, quase flutuantes, como se a criatura que os produzia mal tocasse o chão. O ritmo era irregular, diferente da cadência de um andar humano. O zunido, que antes parecia um som externo, agora estava dentro da minha mente. Não era apenas um ruído, mas algo mais profundo, como um pensamento que não era meu, uma presença tentando se infiltrar dentro de mim. Como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu não estava sozinho. Minha respiração ficou descompassada quando meus olhos captaram um movimento sutil do lado de fora. Segurei a lanterna com força, meus dedos apertando o metal frio enquanto tentava reunir coragem para espiar pela cortina. E então, eu vi uma sombra projetada contra o tecido fino da cortina, imóvel, mas nitidamente presente. Alta, magra, de proporções estranhas, como se seus membros fossem mais longos do que deveriam ser. A cabeça, desproporcional ao corpo, inclinava-se levemente para o lado, como se me observasse. Meus músculos ficaram tensos. Eu queria acreditar que era apenas uma ilusão, um jogo de luz e sombras causado pelo clarão esverdeado lá fora. Mas então, os olhos brilharam. Mesmo na escuridão, 2 pontos prateados refletiram a pouca luz que restava. Não piscavam, não se moviam. Apenas estavam ali, fixos, como se perfurassem a cortina e enxergassem direto dentro de mim. Um calafrio percorreu minha espinha. Meu instinto gritava para que eu corresse, me escondesse em algum canto da casa ou pelo menos fechasse os olhos e fingisse que nada daquilo estava acontecendo. Mas eu não conseguia me mexer. Estava paralisado,
preso entre o desejo irracional de fugir e a necessidade mórbida de continuar olhando. A coisa lá fora não parecia respirar, não se movia de maneira normal, mas eu sentia que sabia que estava ali, e pior ainda, sentia que queria entrar. A porta rangeu como se alguma força invisível a testasse. Então, um som invadiu minha mente. Não era uma voz, mas uma mensagem clara. Não tenha medo, observamos você. Sempre estivemos aqui. A essa altura, meu corpo já não me obedecia. Eu tentava me mexer, mas era como se uma força invisível me prendesse no lugar, como se minha própria consciência estivesse envolta em um véu denso de paralisia. Minhas mãos tremiam levemente ao redor da lanterna, mas eu não conseguia apertá-la com firmeza. Era uma sensação estranha, como se estivesse ali e ao mesmo tempo em outro lugar. O zunido dentro da minha mente pulsava, oscilando em frequência, e a sombra atrás da cortina continuava imóvel, mas sua presença era esmagadora. Meu peito subia e descia em respirações curtas e irregulares. O ar parecia pesado, difícil de puxar para dentro dos pulmões. E então, sem aviso, a luz verde atravessou as frestas da janela, invadindo a sala como uma onda. Era intensa, mas não ofuscante. Não era apenas um clarão. Tinha uma textura, uma densidade quase palpável, como se fosse algo vivo. As sombras dos móveis se alongaram e se retorceram contra as paredes de um jeito impossível, como se estivessem se movendo por vontade própria. E foi nesse instante que eu senti uma força puxando meu corpo. Não era o vento. Não era uma corrente de ar. Era algo diferente, algo que me envolvia, me arrastando para frente, para a porta. Minha pele formigava, meus músculos se contraíam involuntariamente, e por um momento eu tive certeza de que ia ser levado. Mas então, num último lampejo de força, consegui fechar os olhos, e tudo desapareceu. O zunido cessou instantaneamente, como se nunca tivesse existido. A luz verde se dissipou, engolida pela escuridão. A presença sumiu. Eu fiquei ali, imóvel, o peito arfando, tentando entender o que acabara de acontecer. O silêncio voltou, absoluto. Mas algo dentro de mim dizia que nada mais seria como antes. Acordei no chão ao amanhecer. A porta ainda estava trancada, mas havia marcas no quintal. Pegadas estranhas, ovais, pequenas, alinhadas de uma maneira que nenhum animal faria. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa eu sei. Nunca mais dormirei sozinho naquele sítio. Dias depois, ainda atormentado pelo que vivi, resolvi investigar a região. O que aconteceu naquela noite não saía da minha mente, me assombrava a cada instante, e eu precisava encontrar respostas. Queria acreditar que tudo não passara de um delírio, fruto do cansaço ou da minha imaginação, mas no fundo eu sabia que não era apenas isso. Na manhã seguinte, assim que o sol começou a iluminar a floresta, me equipei com uma mochila, um caderno de anotações e uma lanterna. A sensação de que algo ainda espreitava por ali não havia desaparecido, mas a luz do dia me deu coragem suficiente para explorar. Percorri a mata com cautela, observando cada detalhe ao meu redor. O silêncio parecia mais profundo do que o normal, como se até os pássaros evitassem aquele lugar. A cada passo, eu anotava qualquer coisa que chamasse minha atenção. E não demorou muito para que começasse a encontrar sinais estranhos. Galhos quebrados formavam um caminho irregular, como se algo grande tivesse passado por ali sem muita preocupação em se esconder. Algumas folhas estavam queimadas, mas não pelo fogo, era diferente. Como se uma fonte intensa de calor tivesse sido aplicada por um curto período de tempo. Então vi as marcas no solo. Círculos perfeitos, desenhados na terra como se algo tivesse pousado ali com precisão cirúrgica. A grama dentro dessas marcas parecia ressecada, amarelada e achatada de um jeito que não combinava com qualquer pegada de animal ou vestígio humano. Fiquei parado por um momento, tentando processar o que via. E então, as histórias voltaram à minha mente. Os relatos antigos que minha família contava, os mesmos que eu sempre tratei como meras lendas. Histórias de luzes que dançavam no céu, de sombras entre as árvores
de sons que ninguém sabia explicar. Vozes trêmulas de trabalhadores do sítio que juravam ter visto coisas que não conseguiam descrever. Naquele instante, compreendi uma verdade perturbadora. Eu não era o primeiro a passar por isso. E talvez não fosse o último. Nas semanas seguintes, algo dentro de mim mudou. Não era apenas o medo ou a inquietação que a experiência me deixou. Era algo mais profundo, algo que eu não conseguia nomear. E então vieram os sonhos. No início, eram fragmentados, imagens soltas que se dissipavam assim que eu despertava. Mas com o passar dos dias, tornaram-se mais vívidos, mais reais. Noites inteiras em que me via cercado por silhuetas esguias, figuras altas e magras que pareciam me observar em silêncio. Eu não conseguia ver seus rostos com clareza, mas sentia sua presença ao meu redor, sempre atenta, sempre estudando. O ambiente onde eu estava era indescritível. Um espaço vasto e sem referência, onde a gravidade parecia inexistente. Eu flutuava, sem qualquer controle sobre meu corpo, enquanto formas metálicas se moviam ao meu redor, deslizando no ar como se tivessem vida própria. A luz ali era estranha, difusa, vinda de fontes que eu não conseguia identificar. Tudo era frio, silencioso, envolto em uma atmosfera de mistério. O mais estranho, porém, era o que eu sentia. Eu não tinha medo. Apesar da estranheza daquele lugar, do desconhecido que me cercava, não havia terror ou desespero. Apenas uma sensação constante de observação, como se eu estivesse sendo analisado, estudado, avaliado. E a cada despertar, a mesma impressão persistia. Esses sonhos não eram apenas sonhos. Decidi contar minha história para um amigo que estudava fenômenos paranormais. Ele ouviu atentamente e sugeriu que eu instalasse câmeras pelo sítio, especialmente na área onde via as luzes. Concordei, mesmo sem muita esperança de capturar algo. Na primeira semana depois dos sonhos começarem, tudo permaneceu calmo. Ou pelo menos parecia. Eu tentava seguir minha rotina normalmente, ignorando a sensação incômoda de que algo estava diferente. Durante o dia, ocupava minha mente com tarefas simples no sítio, revisando a plantação, checando o gerador. Qualquer coisa que me distraísse do que havia acontecido. Mas à noite, a inquietação voltava. Foi então que, na segunda semana, algo aconteceu. Acordei no meio da madrugada com uma notificação no celular. Um alerta de movimento vindo das câmeras de segurança do sítio. Meu coração disparou. Sentei na cama, tentando espantar o sono, enquanto abria o aplicativo para ver o que havia sido registrado. A câmera que cobria a entrada da casa havia detectado algo. Com os dedos trêmulos, dei play na gravação. A imagem era granulada devido à baixa luz, mas ainda assim dava para ver. Nos primeiros segundos, tudo parecia normal. Apenas o pátio silencioso, iluminado pela lua. O vento balançava levemente os galhos das árvores. Nada além disso. Mas então, algo se moveu. Uma silhueta surgiu na borda do quadro. Alta, magra. Seus olhos refletiam a luz da câmera como dois pontos reluzentes, fixos, encarando diretamente para a lente. Não piscavam, não se desviavam. Apenas observavam. Meu sangue gelou. A figura ficou ali por poucos segundos, imóvel, como se soubesse que estava sendo gravada. Depois, sem qualquer aviso, a tela ficou distorcida. Linhas horizontais atravessaram a imagem. O vídeo piscou. E então, tudo ficou preto. A gravação terminava ali. Fiquei paralisado, encarando o celular sem conseguir respirar direito. Isso não era um erro da câmera, não era interferência comum. Algo ou alguém esteve ali naquela noite. E pior ainda, sabia que eu estava olhando. Nos dias seguintes, não consegui dormir direito. A gravação continuava na minha mente, repetindo-se em um loop interminável. A figura, os olhos reluzentes, a distorção. Nada daquilo fazia sentido. Tentei buscar explicações racionais, mas nenhuma se sustentava. A câmera funcionava perfeitamente até aquele momento, o gerador não apresentou falhas e não havia nenhum sinal de invasão no sítio. Mas eu sabia o que tinha visto. E mais do que isso,
Sentia que aquilo não tinha acabado. Decidi partir. Arrumei minhas coisas e deixei o sítio para trás, sem olhar para trás. Não queria respostas. Não queria entender. Só queria esquecer. Mas esquecer não foi tão fácil. Os sonhos continuaram. O zunido ainda ecoava na minha cabeça em momentos aleatórios. E às vezes, à noite, no silêncio do meu novo apartamento na cidade, eu tinha a sensação de que não estava sozinho, que algo ainda me observava, e que, em algum momento, voltaria para me buscar.